Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Isaac. Vamos fazer aqui mais um vídeo para o nosso canal. Gostaria de agradecer você que é inscrito no nosso canal. Deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Vamos ler um texto aqui em Atos 2, de 40 em diante. Aqui diz assim: com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bom, meu nome é Fernando Isaac, sou advogado, sou bacharel em teologia. Não vou falar qual seminário que eu me formei para não incluir alguma coisa aí com alguma instituição, tá bom? Só para você saber, eu não sou pastor, sou apenas uma pessoa que estuda, que lê, e vamos fazer aqui uma breve reflexão nesse texto. Eu tenho visto na internet muitas pessoas falando mal da igreja, falando mal de dízimo, falando mal disso, falando mal daquilo, que a pessoa não tem que pertencer à instituição religiosa e tudo mais. Então eu fico assim, vendo como a igreja é atacada. Isso tudo que acontece já foi predito na própria Bíblia, né? Que haveria essa perseguição, há de vir ou já está acontecendo a apostasia, não é mesmo? Estamos chegando aí na grande tribulação. Alguns acreditam que a igreja não vai passar por ela, outros acreditam que sim, com a chegada do anticristo. Isso eu não vou entrar nesse detalhe, tá bom? Mas vamos apenas ver o que está escrito aqui. Não sou eu, não é ideia minha, não é achismo. É o que está escrito na Bíblia. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que é o seguinte: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem muita gente, eu tenho visto pessoas falando assim: ah, o que que Jesus ensinava? Olha só, a Bíblia, você quando lê a Bíblia, quando você diz eu creio na Bíblia, você tem que crer em tudo. Na Bíblia não tem isso, eu acredito no que Jesus falou. Então, o que que diz aqui em Atos 2? Aqui em Atos 2, nós vemos a chamada, a famosa igreja primitiva. É a igreja primitiva. O que que é a igreja primitiva? É quando começou a igreja. Diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, quando Jesus veio ao mundo, teve seu ministério,
ele chamou 12 pessoas para estarem com ele. Uma delas é Judas, essa aí não conta, né? Essa aí foi o traidor. Mas o próprio Jesus deu aos apóstolos essa incumbência, esse ministério de dar continuidade ao ministério de Jesus na terra. Disse, olha, continue meu ministério pela Samaria, Judéia, até os confins da terra. O ide de Jesus. Então, Jesus depois chamou a Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, o que ele diz aqui? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, tem gente que fala assim, o que Jesus falou? Eu acredito só no que Jesus falou, mas e os apóstolos? E o resto da Bíblia? Então, você vai ficar só com o Mateus, Marcos, Lucas e João? Você vai ficar só nisso. Então, o resto da Bíblia não vale. As cartas de Paulo não valem. Então, quando você vai estudar a igreja, você não pode estudar a igreja só baseado no que Jesus falou. Quando você vai estudar um determinado assunto, você tem que ver um todo. Então, aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas se faziam. Então, tudo que acontece hoje na igreja, que essa pessoa que fala, eu só acredito em Jesus, eu não acredito em templo, eu não acredito nessa igreja que está aí hoje, só tem ladrão, o dízimo não pode. Tudo tinha aqui. A pessoa fala, não, o cara pede dízimo, pede para a pessoa vender tudo, dá tudo, entrega tudo. Olha aqui o que está falando aqui. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Chega num ponto que tem Ananias e Safira, que ele vai levar o dízimo lá, vai levar a oferta e mente e é morto pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que eu quero chegar? Você está defendendo esse pastor que pede pix, que pede isso, que pede aquilo. Estou defendendo ninguém. Eu estou dizendo o que está escrito aqui na Bíblia. Como que era a igreja primitiva. Tá certo? O templo de Salomão. Aí a pessoa começa a falar que Salomão arrumou um monte de demônio, que Salomão arrumou demônio para construir o templo, pelo amor de Deus. Isso aí para mim é o máximo, né? Da viagem da maionese. Cara, pelo amor de Deus. Salomão arrumou demônio para construir o templo, aonde a glória do Senhor encheu o templo. Como é que a glória do Senhor vai encher um lugar construído por demônio? Eu não sei. Isso aí é uma coisa inexplicável, que eu queria que alguém me explicasse uma coisa dessa. Mas aqui, ele diz aqui, perseveravam unânimes, ninguém, não tinha controvérsia, ninguém falava assim, gente, será que está errado isso? Será? Nem os apóstolos, ninguém falava nada. Unânimes aonde, gente? No templo. Eles só saíram do templo porque eles foram expulsos. Houve uma perseguição. Mas se não tivesse essa perseguição, eles iam estar lá. No começo da igreja, os apóstolos entendiam que o evangelho era para os judeus. Aí depois Deus mostrou para eles que não, que é para todos. Que era para todos. Os judeus rejeitaram a Cristo. Então, como ele veio para os seus não o receberam. E foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Então, assim, para você estudar o que é a igreja, um versículo só não dá, entendeu? Você vai ficar aqui o ano inteiro estudando o que é a igreja. Eu queria só mostrar para você algumas características dessa igreja primitiva. E essa igreja primitiva aqui, ela mudou. Igual que eu falei aqui no começo, os apóstolos, eles, principalmente Pedro era um apóstolo que veio, que queria pregar só para judeu. Aí foi que Deus teve que mostrar para ele que não, Pedro, que é para todos. Aí Deus chamou Paulo que foi o apóstolo dos gentios. Paulo começou fazendo as viagens missionárias. Paulo foi aos gentios levar o evangelho. Gente, a igreja, ela é um ser vivo. Ela está em constante mudança. Ah, Fernando, a igreja muda. A igreja, ela cresce. A igreja, por ela ser feita, por ela ser formada por pessoas de todos os povos, todas as línguas, todos os costumes, é uma coisa que muda. A igreja é de um jeito no Brasil, é de um jeito na França, é de um jeito na África. Mas o que determina a igreja, o que é uma igreja verdadeira? É a doutrina dos apóstolos, é a comunhão, são os rituais que existem o batismo, a ceia, é o cabeça que é Cristo, entendeu? Isso é que determina se a igreja é verdadeira ou não. Ah, Fernando, mas aquela igreja ali tem coisa errada. Gente, se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus falando, olha, tem o joio, tem o trigo. Dentro da igreja tem pessoas que não se converteram. Elas estão lá. Elas ainda, própria palavra diz assim, ó, vai chegar uma hora, você vai chegar na frente de Deus, mas Deus, eu expulsei demônios, eu preguei a tua palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ela falou, sai de perto de mim que eu não te conheço. Sai daqui, nunca te vi, nunca te conheci. Então, gente, eu quero que você entenda o seguinte, eu sou uma pessoa comum. Eu não quero que você tome a minha palavra como, nossa, o Fernando falou. Não, isso aqui é uma gota no oceano. Essa palavra que eu estou te dando aqui é uma gota no oceano do que é a igreja. Para você entender o que é a igreja, você tem que ler as cartas de Paulo aos Coríntios. Entendeu? Os dons espirituais. É muita coisa, muita coisa. Eu só queria que você entendesse que coisa errada tem desde o início. Aqui nessa igreja primitiva, chegou lá Ananias e Safira. Chegou lá Ananias e Safira, lá em Atos 4. Diz assim, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam.
Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Tá. Atos 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, e disse: Então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Imagina se um pastor fala isso hoje. Pronto. O pastor falar uma coisa dessa hoje, ele vai sair em todos os canais do YouTube. E imagina se a ovelha dele lá morre. Se ele fala isso para a pessoa e o cara cai morto lá, acabou a igreja. A igreja fecha a igreja. Eu não vou falar nome de pastor. Se você ler isso aqui e falar quem o pastor que as pessoas põem o dinheiro, vende tudo que tem e põe o dinheiro nos pés dele. Aí você vai falar o nome de uma meia dúzia. Não, quem fez isso aí foi o pastor fulano, foi o apóstolo fulano. Qual foi o apóstolo? Você fala assim, qual foi o apóstolo que fez isso? Ah, rapaz, vai aparecer uma meia dúzia. E vai achar que foi hoje, que foi essa semana. Não, foi lá na igreja primitiva, lá no primeiro século. Entendeu? Então, meu amigo, o que eu quero dizer é o seguinte: quem vai julgar a igreja não sou eu, não é você. Você sabe quem que vai julgar a igreja? É o cabeça da igreja, é Jesus. Você sabe quem toma conta da igreja? Não sou eu, não é você, é Jesus. Então, olha, não fala mal. Como assim, Fernando? Tem que deixar acontecer. Olha, ore. Você já orou pela igreja? Você já orou pela igreja? Você já orou pelo pastor da sua igreja? Você já orou pelo seu irmão lá da igreja que você não vê ele lá mais, que foi embora? Você já ligou para ele, falou: ô fulano, pô, não tô te vendo lá na igreja, o que foi? Entendeu? Não pense que você é o dono da igreja. Não pense que a igreja, que a salvação, não, a salvação dessa igreja é o fulano. Não. O cabeça da igreja é Cristo. Ah, eu vou pegar um cargo aqui na igreja e vou resolver a situação. Eu vou ser o pastor, eu vou ser o presbítero, eu vou ser o conselheiro, eu vou ser o sei lá o que da igreja. Cara, a minha ideia é a top. Tome cuidado. Sabe por quê? Porque você está mexendo com uma coisa que sabe quem que é o dono? É Deus. Você já imaginou o que vai acontecer com você se você fizer bobagem na frente da igreja? Você vai ter que prestar conta para o dono da igreja. Ah, mas Deus é amor. Ah, mas Deus é bonzinho. Meu amigo, tome cuidado.
Tome cuidado com o que você faz com Deus. Com o voto que você presta com Deus. Tome cuidado. Então, essa que era a minha palavra de hoje. Uma coisa simples, tranquila, mas eu quero que você entenda. Não largue da igreja. Você está insatisfeito? Você está insatisfeito? Ore. Ore. Você acha que a igreja tem alguma coisa errada? Ore. Você acha que a igreja está errada desde hoje? Não. A igreja, ela sempre foi desse jeito, desde o início. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo vivo. A cabeça é Cristo. E ela tem que se reunir. Se ela tem que se reunir, ela tem que ter um lugar. Ou senão, só se não tem lugar nenhum, o pessoal vai reunir na praça, vai sentar o quê? Vai sentar no chão? Então, essa questão de, eu não tenho templo. O templo é só um local de reunir. O cristianismo, ele não tem rituais como o judaísmo. Ele não tem sacrifícios. Então, qual que era a finalidade do templo? Antes do templo, tinha o tabernáculo. Tinha o tabernáculo, que era o tabernáculo no deserto. Lá no tabernáculo era onde o sumo sacerdote, fazia os sacrifícios pelos pecados. Então, nesse sentido, é nesse sentido que a gente não precisa de templo. Por quê? Porque eu não preciso de sacrificar cordeiro, eu não preciso... Eu não preciso sacrificar cordeiro, eu não preciso sacrificar novilha, eu não preciso sacrificar pombinho. Mas eu preciso de um lugar para reunir, para não tomar chuva. A igreja tem que ajudar o necessitado. Eu tenho que ter um lugar para guardar a comida, guardar a cesta básica. Então, essa história de falar contra a igreja, tome cuidado. O que você fala? Você não precisa de igreja. Se você falar que eu não preciso de igreja, então você está negando a Jesus. Porque a igreja é o corpo de Jesus. Quando você fala assim, não, eu não vou fazer parte da igreja, mas não, então eu não quero estar com Jesus. Eu não quero ser parte do corpo de Jesus. Eu não quero ir para o céu. Eu não quero ir para o céu, porque lá no céu, quem vai para o céu? É a noiva. É a igreja, gente. Cara, o lindo, o maravilhoso da Bíblia é porque é perfeito. É uma coisa linkada na outra. Não tem como você falar assim, eu não acredito nisso aqui. Se você não acredita num ponto, cai tudo. Você não pode acreditar no outro. Eu não acredito na igreja. A igreja que está aí, não. A igreja sou eu lá em casa, sozinho. Você vai para o céu sozinho? Você vai para o céu sozinho? A igreja que está aí está fazendo tudo errado. Eu mostrei para você lá em Atos que acontecia a mesma coisa.
Tinha sinais, o cego andava, o cego andava, o coxo andava, o cego via, tinha milagre, tinha tudo, tinha dízimo, tinha gente vendendo as coisas dele, tudo dando lá pro apóstolo, você entendeu? Era a mesma coisa, era a mesma coisa, cara. Lê, eu quero que você lê, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou te contando, eu quero que você abra a Bíblia e leia lá em Atos 2. Vai lá e lê, tá bom? Então eu quero que você saiba o seguinte, você está insatisfeito? Ore, reclama para o dono da igreja, reclama para o cabeça da igreja. Você já falou para Jesus, você chegou e falou, Jesus, olha o que está acontecendo lá na minha igreja. Jesus, olha aquele cara lá, olha o que ele está fazendo, Jesus. E Jesus vai tomar conta dele. Ou senão, isso aqui é uma brincadeira. Então você acha que é uma brincadeira, é uma mentira, então, tudo. Então é tudo uma mentira. Ou existe ou não existe. Deus não tem meio termo. Ou ele existe e vai resolver a situação, ou senão você larga a mão disso. Entendeu? É isso. Tá certo? Então, ore. Não esqueça de orar. Ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore pela sua fé, ore pela sua salvação. Ore para Deus perdoar o seu pecado. Ore para você ser uma bênção. Tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, esse filme. Eu falo assistir esse filme. A minha cabeça está meio cansada, eu estou ficando velho. Ore pela minha vida. Tá bom? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Eu sou um ser humano, pecador, ruim, igual você. Tá bom? Então que Deus te abençoe, te guarde. Eu vou continuar fazendo uns videozinhos. Tem um amigo meu que fica pegando no meu pé, falando, ô Fernando, faz um vídeo. Aí eu vou lá e faço. Eu espero que Deus te abençoe muito. Tá bom? Um abraço.